José Boto não para, meus amigos. Flamengo acertando contratação de atacante argentino. Vamos falar sobre isso. Lili cantou para Lucas Paquetá, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Se inscreva no canal, falta isso aqui para chegarmos à marca de 950 mil inscritos. Vamos bater 1 milhão esse ano, hein, galera? Se inscreveu? Então vamos embora com as notícias do Flamengo, pessoal. O negócio é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, o Wesley, de forma oficial, através das suas redes sociais, se despediu do Flamengo, pessoal. A gente tinha comentado, tem 3 vídeos hoje, hein, porque tem muita coisa acontecendo no Flamengo. A gente tinha comentado que o Wesley não havia treinado no CT Nindrobu em função da sua saída para Roma, né? O clube italiano contratou o jogador por 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus, totalizando aí o negócio de 30 milhões de euros, caso ele bata as metas estabelecidas, que ainda não foram divulgadas, enfim, na imprensa. Tomara que não seja ganhar a bola de ouro, né? Igual do Matheus Gonçalves, que ele tem que ganhar a bola de ouro. Matheus Gonçalves não, Matheus França, lá no Crystal Palace, que ele tem que ganhar a bola de ouro para o Flamengo receber a tal da meta, né? O que é quase impossível por mais talento que ele tenha. O Wesley, através das redes sociais, se despediu de forma oficial do torcedor rubro-negro, engrandecendo o Flamengo, agradecendo e demonstrando seu amor. Vamos ler o que ele colocou. Foram anos intensos de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver um sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza que dei o meu máximo. Obrigado por tudo, nação. O tererê, sou Flamengo até morrer, falou o Wesley, que viveu, realmente teve uma trajetória muito grande no Flamengo, né? Vaiado pela torcida, pelas atuações abaixo da média que ele tinha, nem eram vaias ali injustas, mas era muito jovem, evoluiu, trabalhou, deu a volta por cima, sobretudo no ano passado, no finalzinho ainda do trabalho do Tite, ele demonstrava uma evolução, e com a chegada do Felipe Luiz, ele simplesmente deslanchou, né? Seguindo todos os passos ali do lateral esquerdo, ele que é lateral direito, começou a desandar, fazer gol, assistência, melhorou na questão defensiva, vai melhorar ainda mais isso na Europa, sobretudo na Itália, né, que eles valorizam muito essa questão do aspecto defensivo. Então, parabéns, Wesley, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa aí ter uma grande história no continente europeu. Galera, a assessoria de imprensa do Flamengo informou aos jornalistas que o lateral direito Emerson, agora é informação oficial, viu? Tínhamos informações extraoficiais. O lateral direito Emerson Royal chegará à cidade do Rio de Janeiro amanhã, sábado, dia 26 de julho, em voo vindo de Londres, pessoal, com previsão de pouso às 15:45 da manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. E é lógico, a Pedrão RNTV estará ao vivo lá da Galeão. E aqui também no canal Mengão Melhor você vai poder acompanhar a transmissão da chegada do Emerson Royal. Então, pessoal, hoje não tem vídeo às 5 da manhã, vai ter live às 5 da manhã na chegada do Emerson Royal. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros do aeroporto, o desembarque será realizado por uma área alternativa, sem atendimento à imprensa local, informa aí o Gregório Fernandes, que é um dos jornalistas aí, que é um dos assessores de imprensa do Flamengo. O jogador realizará exame médico e em seguida se reunirá com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Ninho do Urubu. Após a assinatura de contrato, a cobertura completa da chegada estará disponível aqui no canal Mengão Melhor, na Pedrão RNTV e também nas redes sociais do Mengão Melhor. Caso o contrato seja assinado, que vai ser assinado, não vai ter nenhum tipo de problema, acredito, no exame médico, Emerson Royal vai ser apresentado à torcida juntamente com Saúl Ñíguez no gramado do estádio do Maracanã. Então a torcida que tanto
clamava pelos reforços. Precisamos de reforços, Pedrão. Esse boto tá de brincadeira. Eu aqui também cobrei. Agora os reforços estão chegando. Pessoal, novidade do treinamento de hoje, acabei deixando passar batido no vídeo da tarde. Gonçalo Plata treinou normalmente e vai para o jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, pessoal. Pois é, ele que foi responsável pelo gol derradeiro que deu o título de pentacampeão da Copa do Brasil para o Flamengo na casa do Atlético Mineiro, né? Que inclusive fizeram a escultura de um galo de prata, né? Cravou a marca do Flamengo no estádio do Atlético Mineiro, vai jogar contra o Atlético Mineiro. A dúvida é se ele começa jogando ou não. Aí a decisão está nas mãos de Felipe Luiz. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, o nome de Saúl Ñíguez ainda não saiu no BID, o boletim informativo da CBF. Então, o Flamengo está com essa pendência, tem que sair ainda hoje, na sexta-feira. No sábado não trabalha, a não ser também, porque eu quero saber da CBF, porque o nome do John Kennedy, por exemplo, que enfrentou o Flamengo pelo Fluminense, não estava no BID, né? Mas aí como, não, porque chegou a documentação e coisa e tal, liberaram ele para jogar. O Flamengo não tem essa urgência, tem um elenco melhor do que o do Fluminense, mas agora, pau que dá em Chico, dá em Francisco, então vamos ser justos aí, liberar o Saúl, pelo menos burocraticamente, aí cabe ao Felipe Luiz e a comissão física do Flamengo decidir se ele vai jogar ou não, beleza? Pessoal, negócio é o seguinte, o Flamengo ultrapassou o Corinthians e assume a liderança de vez na média de público do futebol brasileiro. Pela primeira vez no ano de 2025, a gente teve um ano muito atribulado, início de ano, temos um ano inteiro pela frente, mas um início de ano muito atribulado, com cobranças exacerbadas em relação a preço de ingresso, muita gente reclamando, públicos do Flamengo ridículo no estádio do Maracanã por causa dessa situação. Os ingressos abaixaram e a média de público do Flamengo subiu. A torcida vai, não tem jeito. E com uma média de 43.265 pagantes, o Flamengo passou o Corinthians, que é o segundo colocado com 42.522 pagantes. Depois vem São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Ceará, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense. É o outro carioca mais perto do Flamengo, que está na 11ª colocação. O Vasco na 14ª e o Botafogo na 18ª colocação. Simplesmente o Botafogo tem a terceira pior média de público do futebol brasileiro da primeira divisão. É um negócio horripilante. Depois não sabem por que vão ficar quebrados aí, que uma hora o técnico só vai deixar de despejar dinheiro. Na França lá já deu problema. Mas enfim, vamos avançando. Agora eu vou pedir licença para vocês, vou colocar o meu querido digníssimo Oclinho da Treta, porque muitos jornalistas que não são rubro-negros, evidentemente, e nem tem problema não ser rubro-negro, basta não ser invejoso, muitos invejosos estão invejando o Flamengo. Comentei com vocês a situação do Arnaldo Ribeiro, que eu gosto, inclusive, né? São Paulino, faz live lá no seu canal, nos pós-jogos sobre o São Paulo. Quando o São Paulo perde, eu disse, vou lá para assistir, ele bolado com o São Paulo, como assistiu quando o São Paulo perdeu para o Flamengo no estádio do Maracanã. Dessa vez é o palmeirense PVC. Pois é, meus amigos, ele falou o seguinte: Saúl é bom jogador, bom reforço para o Flamengo, mas não é tão bom como era 10 anos atrás. O Brasil contrata quem a Europa não quer. Engraçado, PVC, porque quando o Palmeiras estava interessado em contratar o Andrés Pereira, ok, a sua opinião, respeito, mas quando o Palmeiras estava interessado em contratar o Andrés Pereira, que teve passagem pelo Flamengo, que foi marcado, infelizmente, por aquele erro contra o seu Palmeiras, você publicou o seguinte: só Flamengo fez com Romário o que Palmeiras tenta com Andrés Pereira. Você comparou o feito do Flamengo em 1995 com Romário, recém-melhor do mundo, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, em relação ao Palmeiras possivelmente contratando o Andrés Pereira, o que não aconteceu.
aí vai lá o Flamengo e contrata o Saúl, e você coloca aí, é refúgio da Europa, a Europa não quer, por isso que o Flamengo contratou. Então, 2 pesos e 2 medidas, né, PVC? Como o Arnaldo Ribeiro estava aí também falando que é um absurdo o Flamengo investir 25 milhões de euros na contratação do jogador com a situação atual do país e coisa e tal, fez um monte de coisa, enfim. É brincadeira, viu? Continuo invejando que o Flamengo vai seguir contratando. Todo mundo já sabe, o Flamengo acertou a contratação de Samuel Lino. Mais uma informação aqui para você que não sabe. Ele se tornou a contratação mais cara de toda a história do Flamengo, torcedor. Pois é, serão cerca de 22 milhões de euros, 143 milhões de reais, mais bônus por metas. O clube avaliou o tamanho do investimento e fará a contratação mais cara da sua história. Cada vez mais o Flamengo quebrando recordes. Até hoje a contratação mais cara do Flamengo tinha sido a de Carlos Alcaraz, que custou 20 milhões de dólares ao Flamengo, 110 milhões de reais, para tirá-lo do Southampton, da Inglaterra. O jogador, porém, não se firmou na Gávea e acabou vendido nessa temporada para o Everton por 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus, 96 milhões de reais, mais 19 milhões de reais em bônus. A ver se o Flamengo vai conseguir, mesmo tendo a alcunha de contratação mais cara da história, se o Samuel Lino ignora isso, ignora completamente isso, entra no campo e joga futebol. Acho que esse tem que ser o ponto. Eu lembro do Vitinho, lá em 2018, quando o Flamengo contratou ele tinha sido a contratação mais cara da história do Flamengo, e à época valores no entorno de 10 milhões de euros, para você ver como o mercado inflacionou. E aí ficou aquele peso no Vitinho, sai o Vinícius Júnior, vem Vitinho, e ele não conseguiu engrenar, né? Depois fez até, de vez em quando jogava bem, espero que isso não ocorra com o Samuel Lino, que é bom jogador, é veloz, já vi alguns jogos aqui dele, cerca de 6 jogos, é veloz, finalização dá para melhorar, é habilidoso, potência física, pode jogar de meia direita, meia esquerda, ponta esquerda, pode jogar de ala também, possivelmente no esquema de 3 zagueiros, que o Felipe Luiz já disse em entrevista coletiva que pode adotar em determinados contextos. Não é exatamente um coringa, mas é um jogador que pode atuar em algumas posições em relação ao ataque e à ala, caso o Flamengo opte pela formação com 3 zagueiros. O grande entrave da negociação era a forma de pagamento, já que Lino despertou o interesse de outros clubes da Europa, como Napoli, da Itália, o Sporting de Portugal. Ambos, no entanto, não chegaram aos valores oferecidos pelo Flamengo, que agradaram os espanhóis. A proposta rubro-negra foi bem recebida em Madrid, com um pagamento de um montante à vista e o restante em outras 2 parcelas em janeiro e julho de 2026. Então, meus amigos, o Flamengo venceu a disputa pela contratação de um jogador do Napoli da Itália e do Sporting Lisboa de Portugal. O Flamengo aí brigando, degladiando com os clubes europeus. Lógico que não são de primeira prateleira, como o Chelsea, o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, enfim, entre outros clubes, mas são clubes importantes da Europa. O Napoli, por exemplo, é o atual campeão italiano, estará na próxima edição da UEFA Champions League, que acontece agora, daqui a pouco, né? O início dela, aquela primeira fase lá que mudou, enfim. O que ajudou o jogador a vir para o Flamengo foi o desejo dele se tornar jogador da seleção brasileira. Estou com as estatísticas aqui do Samuel Lino. Ele disputou 93 jogos pela equipe do Atlético de Madrid, 65 como titular, 12 gols, 16 assistências, 24 grandes chances criadas, 83 passes decisivos, 156 finalizações, 62 no gol, 93 dribles certos, 384 duelos ganhos, para você ver como ele também ajuda nessa questão da marcação-pressão. Gente, para mim, se a gente for pegar as partidas como titular, são 65
12 gols e 16 assistências, são números expressivos. A gente está falando da La Liga, que é uma das mais importantes ligas do mundo, e dele jogando no Atlético de Madrid. Não é no Real Madrid, não é no Barcelona. Tudo bem, é numas equipes grandes da Espanha, mas é um jogador que tem um destaque. A apuração do motivo que fez com que o Flamengo quisesse a contratação de Samuel Lino é como José Boto e Felipe Luiz entendem que o atacante pode ajudar no ponto de vista tático da equipe do Flamengo. Porque Samuel Lino tem um estilo de jogo que defende como ala e ataca como extremo, o famoso ponta, extremo, como diz em Portugal. Além disso, desequilibra conduzindo a bola e tem bom acabamento nas jogadas, ou seja, tomada de decisão, tomar a decisão correta, vai chutar, vai lançar, vai tocar, vai driblar, coisa que, por exemplo, os nossos pontas, Michael, Cebolinha, o Luiz Araújo nem tanto, mas a maioria deles possuem essa dificuldade, beleza? Além disso, o atacante tem um perfil para ocupar todo o corredor com ou sem a bola. No Atlético de Madrid, ele teve vários jogos fechando em linha de 5. Como eu disse, sistema que o Felipe Luiz publicamente gosta e já usou no passado, aquele jogo que o Flamengo fica com um jogador a menos contra a equipe do Corinthians. Ele usou a linha de 5, exatamente o contexto, né? Ele vai demandar, né, o que o jogo quer, né? Se é linha de 5, se é linha de 4, se é 4-2-4, se é formação ofensiva, tem tudo isso. Os números de Samuel Lino na carreira também chamam atenção. Desde a temporada 2021, quando estava no Gil Vicente, o atacante tem 45 gols e 24 assistências, além de um bom número de minutagem em campo. Então ele não fica muito na reserva, não se lesiona muito, não tem histórico de lesões, não é propenso a lesões, né? E teve o melhor desempenho que todos os extremos do elenco do Flamengo somados juntos. Samuel Lino, como eu disse, também sofreu poucas lesões na sua carreira. A mais grave foi um estiramento do ligamento do joelho em 2023, que resolveu com um tratamento conservador, ou seja, não exigiu cirurgia no jogador, no atleta, beleza? Vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. O negócio é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, na chegada ao Flamengo, Saúl Ñíguez falou, elogiou e rasgou elogios ao técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Deixei passar essa situação, vamos ver o que ele disse. É uma situação rara, eu tenho uma relação muito boa com o Felipe, muito além de treino e jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid, ele estava sempre sentado ao meu lado. No fim, se dá conta que o Felipe, jogador, já era treinador, porque tem ideias muito claras. Era muito parecido com as conversas de hoje, o que tem transmitido, a vontade de ganhar, a forma de jogar. É similar a quando jogava, o que queria fazer no campo. Temos ideias muito claras. Ter uma pessoa como o Felipe vai me ajudar a ter o melhor rendimento e poder ajudar a equipe em tudo, disse o Saúl, que ficou encantado com a estrutura do Flamengo, pessoal, né? Enfim, que é uma boa estrutura. Minha galera, Flamengo fez uma proposta à Fiorentina pela contratação do atacante Lucas Beltrán. O argentino ex-River Plate, o rubro-negro oferece cerca de 15 milhões de euros pelo atacante de 24 anos, que também defendeu o River, como eu disse, informação do CL Merlo, César Luiz Merlo, em conjunto com Raíssa Simplício. Lili cantou, pessoal. Lucas Paquetá será absolvido da acusação de envolvimento com apostas, diz o jornal inglês. O importante jornal, fontes ligadas ao The Times, afirma que meia do West Ham será liberado pela Federação Inglesa para seguir jogando. O staff do jogador, entretanto, ainda não foi avisado, galera. Portanto, caminho aberto para que o Flamengo tente a contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo que sondou a situação do jogador ainda no ano passado, no início do ano sondou também, e agora, quem sabe, tem a oportunidade de contratar, porque, lógico, tem que sair a decisão oficial. Mas o Flamengo sondou no início do ano, deseja a contratação do jogador, e o jogador deseja vir para o Flamengo e vai possuir essa segurança de que ele não vai ser punido. A ver o que o West Ham
vai pedir. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.